E quero que vocês entendam a igreja com todo o carinho. Temos quantos finais de semana por ano? Alguém sabe? 52. Quantos dias, não sendo bissexto? 300 e? Esse ano é 6. Então, por que você só tem 10 dias para pensar nas pessoas que saíram da igreja? E um final de semana para eles? Ficamos muito felizes com a presença de vocês, queridos. Mas saibam que a partir de hoje não é só um sábado que queremos lembrar de vocês. Queremos lembrar o ano todo. Nossa igreja precisa de mudanças. E às vezes esquecemos de vocês. Mas que bom que existem esses 10 dias. Que fazem a gente lembrar não só de vocês. Mas que se você olhar para o lado, talvez tenha um amigo que não está aqui. E que faz falta. Tinha dons e talentos. E que infelizmente, por algum motivo, deixou-nos. Mas estamos felizes porque você voltou. Está de volta. A nossa igreja não existe ex-adventista. Ou, aquela visita. Não, você já é nosso. Você já viu ex-irmão? Então por que tem ex-adventista? Adventista não é tudo irmão? Não é tudo uma família só? Então por que a gente bota ex? Ex é coisa do passado. Amigos são passado? São irmãos, são queridos. Sejam todos bem-vindos. Para começarmos, vamos abrir em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. É uma história conhecida, né? Mas quero ler com vocês este capítulo. Lucas, capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não se necessitam de arrependimento. Ou, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dê-me parte dos meus bens, que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu por uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutivamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país que era de grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e neste o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores o meu pai tem, pão e fartura, e eu morro aqui de fome? Levantar-me-ei e irei até o meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno mais de ter chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para ver teu pai.
Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos teus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos teus pés. Trazei-lhe também e matai um novilho cevado. Comemos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se com ele. E paramos aqui. 3 histórias que têm o mesmo foco. Alguém perdeu algo, certo? Deixa eu botar o óculos, que por mais que seja 0,25 faz diferença. Todos aqui perderam alguma coisa. E vamos começar do início. Jesus precisava falar às pessoas. E se vocês sabem, republicanos e publicanos eram como se fossem partidos políticos da época. E eram partidos religiosos muito ortodoxos. Que se você cuspisse no dia de sábado numa folha, você estava regando. Eram pessoas extremamente radicais. E ao verem Jesus com pessoas normais, se escandalizaram. Como pode a pessoa que se diz Deus andar com pessoas comuns? Que graça tem? Quem esse homem pensa que é para dar poder, voz a essas pessoas? E a melhor sacada que o Senhor teve para essa época eram parábolas. Parábolas são histórias com fundo de moral. E ele começou a trazer, a primeira delas foi a da ovelha. A ovelha se perdeu. A dracma se perdeu. O filho se perdeu. Todos simbolizam o pecador. Eu e você somos pecadores. E nós também estamos perdidos. Quem falou que estar na igreja é ponto de salvação? Como quem falou que não estando na igreja é ponto de perdição? Existem ainda dentro da igreja algumas culturas de pensamento muito errôneas. Se a igreja fosse ponto de salvação, não existiriam mais de 300 religiões espalhadas pelo Brasil. Como também, quem está lá fora não quer dizer que está perdido. A Bíblia mesma diz que ainda haverão pessoas, quando Jesus voltar, que não ouviram falar sobre ele. E como serão julgadas? Se não conhecem a Deus? Pelo seu caráter. Eu tenho uma brincadeira com o pessoal da igreja, de muitos campuris da vida. Aqui tem clube? Então vai saber o que eu estou falando. Em Campuri, é uma época de festa. Bobeia de deixar alguma coisa na arena. Só porque é desbravador quer dizer que é ladrão? Não. Mas bravador não é da igreja? Eu sempre brinco com o pessoal da igreja, né? Não bobeia de deixar as coisas assim, não. Porque só quer dizer que não é crente, que não tem o pezinho ali para o tropeço. Porque nós somos, assim, pecadores hoje, né? Pela escola sabatina, falando sobre Daniel, né? E falando da questão das invejas. Só porque é crente significa que não tem inveja, cobiça, sentimentos? Todos nós temos. A questão é, como você controla? Nossa, você viu aquela irmã? Aquele sapato? Menina, deve ter custado muito caro. E aí vem a outra. Menina, você viu a roupa nova dela? Deve ter sido Marisa, só pode. Tem dinheiro para coisa boa, não? Você viu a criança daquela irmã, gente? Que boazinha. Olha para o filho do lado. Ah, oh, criança. Isso já é inveja. Já é cobiça.
A Bíblia, você vê a Bíblia dela toda nova. Cobiça. Será que a gente não se coloca numa bolha e acha que aqui está tudo santo? E nos colocamos, às vezes, como os republicanos e publicanos, de que somos melhores. Eu falo que a nossa igreja ela é muito boa. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito hipócrita. Porque passamos o ano todo com alvo em batismo. Batismo, batismo. E depois que a pessoa batiza? Pode sentar aí, se vira aí. Vocês fazem isso com o neném? 9 meses planejando e quando nasce, vai andar. Se vira. E por que a gente faz então isso com os nossos irmãos recém-batizados? As pessoas saem hoje da igreja, tem os seus motivos, mas o que sempre fica no topo da lista é a questão da diversidade da igreja. Lógico que o nosso foco aqui é quem? Jesus. Mas você já pensou o quanto pedra de tropeço você pode ter sido para um irmão? Quando estávamos no distrito de Guarulhos, tinha uma família muito influente na igreja e a filha começou a namorar um não adventista. E as pessoas, vamos batizar, vamos batizar, vamos batizar ele. Eu vejo pelo exemplo dessa família. Aqui eles são uma coisa, em casa é outra. É assim que é ser adventista? Prefiro estar fora. E quantas outras pessoas a gente já ouviu isso? Como está o seu exemplo para as pessoas? Será que os irmãos que não estão mais aqui são esquecidos totalmente? Ou há uma visita, há um carinho, há uma lembrança? A maioria das pessoas de 15 a 35 anos estão fora das nossas igrejas. E as pessoas falam, ai, mas é criança, não tem cabeça. Ai, porque não sei o que, não sei o que lá. Está começando a ser fundada a igreja sem igreja. Igrejas virtuais. Grupos. E um deles que eu estava vendo são só de jovens de 15 a 18 anos. Liderados por eles. Eles pregam, eles cantam, eles cultuam. E aí eu olho para o meu irmão. Vai fazer 15 anos. Olho para a minha igreja. Eu, Senhor, o que a minha igreja tem oferecido para essas crianças? Para esses jovens, esses adolescentes? Desbravadores é um dos melhores departamentos que tem. Por favor, olhe com eles com muito carinho. Porque eles já evitaram pessoas saírem, conhecerem drogas, conhecerem um pecado verdadeiro. E foram resgatados por um clube de desbravadores. O que a nossa igreja tem feito fora das paredes? Centralizamos sempre o quê? Aqui. Uma outra igreja. Vamos fazer o sopão. Todo mundo, uma vez por mês. Você come uma vez por mês? Só de noite e uma sopa? A gente já ficou meio assim, mas vamos participar. Não podemos deixar a igreja cair. E chegando lá, para nossa surpresa, tinham outras igrejas, outras denominações, e era uma marmita que eles até serviram a gente, que viram a nossa cara de tão... Eles, vocês estão com fome? A gente, não, a gente veio entregar. E a partir dali a gente tirou uma lição, não sei quem conhece, mas a igreja do Monte Carmelo, a partir daí fez. Eles têm um projeto de todo domingo, tem a semana, mas domingo exclusivo. Abrem a igreja, os banheiros, roupa, banho e alimento. A partir dali tomaram uma lição. Não é só uma vez que a gente come. Não é só uma vez que devemos fazer uma mínima boa ação para colocar no relatório do clube, relatório da igreja.
Parece coisas tão simples, mas muitas pessoas saíram por conta disso. Como pode uma igreja dessa que diz que é amor só alimenta uma vez por mês? Como diz uma igreja que fala que é amor e a irmã fica gorando para a roupa da outra rasgar? Fica torcendo para ninguém vir com uma roupa igual quando sai promoção? Que irmã fica toda triste porque a outra não vai fazer. Ai, eu não posso mais estar na igreja, eu não tenho meus dons valorizados. Vamos começar a olhar com carinho para as pessoas, de dentro para fora. A ovelha simboliza as pessoas que sabem que estão perdidas. Pessoas com vício e pessoas que podem estar aqui dentro. Todos aqui têm um pecado oculto. E eu acho muito interessante. Só porque um pecado é exposto, é mais pecador. Qual a diferença entre um adultério e uma mentira? Aos olhos de Deus, nada. Sabemos que somos ovelhas perdidas, porque temos o nosso pecado, mas a diferença é que não sabemos voltar. Muitas pessoas podem estar aqui dentro e não sabem como voltar a resgatar um contato com Deus. Como muito também as pessoas lá fora, que têm os seus vícios, que têm os seus problemas, seus infortúnios, mas não sabem como vir à igreja. Não sabem se serão aceitos. Os estereótipos, os preconceitos. Mas existe um pastor. Ele deixou todo o rebanho e foi atrás de quem? Daquela única ovelha. O pastor é nosso Jesus. Mas aqui nessa terra o pastor é você. Que pode ir lá fora resgatar essa ovelha que está ferida, machucada, que sabe que está perdida. E que só precisa de alguém que abrace e fale, vamos voltar para o rebanho. E o que passou? Passou. Você volta a ser a minha ovelha. Quantas vezes você sente no coração uma tristeza porque não tem ninguém para segurar sua mão e falar, vamos voltar ao rebanho. Tá tudo bem? O que passou, passou. Agora você faz parte do conjunto todo. A outra história diz sobre uma dracma, moeda. Que alegria é achar dinheiro no bolso. Aquele que você deixou e quando viu, opa, tô rico. Minha avó, paterna, ela tem Alzheimer. E no início do Alzheimer, ela ainda tinha uma mínima consciência e ela recebia o salário e ela guardava. Teve uma vez que a gente riu muito, que ela virou e falou assim, eu estava precisando de dinheiro, e a gente já olhou, né? Ué, mas quem dá o dinheiro para ela é a gente? Ela, e aí eu falei, Senhor, eu confio em Ti que eu não vou passar fome hoje. E a gente, nossa, vamos ouvir o final da história. E ela, aí eu enfiei a mão no bolso do casaco e eu tirei R$ 100. Aí a gente, que casaco? Foi um tal de procurar dinheiro pela casa toda, que ela estava escondendo em vários pontos e falando que era um milagre. Falei, quero esse milagre para a minha vida. Mas era uma felicidade, ela achou. Essa semana, na Santa Casa, né, a gente, antes de começar o trabalho, uma amiga botou a mão no jaleco e ela, gente, R$ 20? Nossa, vou começar a me esquecer mais dinheiro, que eu fico feliz. Comecei o dia bem. E a gente deu risada e comemoramos com ela. E eu pude minimamente lembrar da dracma. Imagina, você acha aquele dinheiro que você guardou tanto tempo e perdeu. E quando você acha que alegria. Você não consegue perder dinheiro, não sabe como é isso? Salário. Salário caiu no final do mês. Que alegria.
Você chama as pessoas, vamos comer uma pizza. Todo mundo, quando recebe a primeira coisa, vamos comer, vamos celebrar. E assim foi a festa por achar uma moeda naquela época, pela história de Jesus. Uma festa, uma alegria, pois era uma moeda muito preciosa. E a moeda, ela não tem vida. Ela não sabe que está perdida. Só sabe que acharam. Se tivesse algum sentimento. E podemos dizer que isso significa que a moeda são as pessoas que não têm noção nenhuma quem é Deus. Mas que ficam felizes por saber que alguém está aliviando a dor. Se você for lá fora, moradores de rua, hoje a gente estava passando e uma pessoa estava em uma situação extremamente crítica. Né? E o motorista falando umas coisas e eu, Senhor, me controle. Depois que a gente começa a trabalhar com essas questões, né, eu sou psicóloga, a gente começa a olhar diferente. Essas pessoas que estão na rua, elas têm um pai, elas têm uma mãe, elas têm uma família. Muitas vezes são famílias que estão procurando essa dracma perdida. Mas que para nós são meras pessoas fedorentas. Que só querem o nosso dinheiro para alimentar o vício. São pessoas que precisam da ajuda e mesmo elas não aceitando, merecem ainda o nosso carinho, o nosso respeito. Pois elas são alguém. O índice que teve de pessoas que moram em situação de rua, praticamente 40% já tem um ensino superior completo. Não são qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. São pessoas formadas, letradas, que têm um histórico muito bom, mas que por um vício perderam, jogaram tudo a perder. Exemplo. Pensa as mulheres casadas e os homens, né, casados. Você vem, feliz da vida, para a igreja, com a tua esposa, com o teu esposo. Vamos adorar o Senhor. E eis que entra uma prostituta. Com praticamente tudo para fora. Qual a primeira coisa que você faz? Olha para Deus. Foque em Deus. Ou vem um irmão muito arrumado, ou uma irmã muito arrumada. Foca em Deus. Não são pessoas que merecem o foco também em Deus? Mas somos tão hipócritas. E não, nós acolhemos todo mundo, a nossa casa de misericórdia, a casa do Pai. Menos para ela, que a casa do Pai não serve, não. Aquele bêbado que chegou atrapalhando tudo. Não, a casa do Pai não é para ele, não. A casa do Pai é para pessoas republicanos, que têm a santidade. Não que é pecador. Imagina! Será? Será que isso condiz com os princípios que estamos vivendo e pregando? São reflexões muito pessoais. São coisas que eu refleti na minha vida. E que tenho cada dia mais pedido ao Senhor, me dê um olhar diferente. Pois esse olhar igualitário, a gente nasce com ele. Um estudo mostrando, né, essa questão racial, que ainda é um problema muito grande, né? E fizeram uma pesquisa com homens negros de capuz e homens brancos de capuz. Qual que daria mais medo? E a maioria respondeu o quê? Os negros. E aí, no final da pesquisa, diz: todo negro é ameaçador por conta de sua roupa? Branco também não é ladrão. E aí entrou em vários estereótipos que a gente não precisa entrar ao caso, mas o quanto a gente já nasce com algumas questões que
que medo, não pode, não é isso, não é certo, não é justo. E quem falou que você tem esse poder de julgar? Quem pode se batizar e quem não pode? Você tem a balança do coração dessas pessoas? São pessoas que saem, às vezes, daqui fragilizadas, porque alguém pesou o coração delas e deu a sentença. Seu coração não é bom o suficiente para estar na igreja. Como doeu, como machucou. E agora temos que pedir perdão, pois a gente não tem uma balança de coração. Nós temos uma balança do amor, que mede o meu amor, o seu amor, pelos que estão à nossa volta, dos que precisam do Senhor e da graça dele. Não que não mereçamos, mereçamos também. Mas para sair, a gente já tem que estar revestido da graça divina. Um olhar com o olhar de Jesus. Enquanto não tivermos esse olhar e pedimos a graça do Senhor, como vamos evangelizar? Vamos só voltar a fazer programas e semana que vem. Enfim, o último, o filho pródigo. Esse sim representa, meus queridos, vocês que estão aqui de volta, por algum motivo da vida, saíram, se afastaram. Mas lembraram que aqui é muito bom. Aqui tem pessoas que sentem saudade, que te amam. No final do ano eu irei casar. E já estamos fazendo um luto desde que eu comecei a namorar. Pois já sabiam que ia ser a pessoa para me levar embora de casa. Então já começou desde o pedido de namoro. E esse ano, que está mais concreto, arrumando as coisas para minha casa, fui fazendo as malas e eu chamando, gente, alguém me ajuda. Né? Que está tudo ainda no meu quarto, tudo bagunçado. Eu falei, alguém me ajuda para ir embora, né, gente, a mala. Ninguém me ajudou. E aí depois minha mãe contando que meu pai passou, olhou para o quarto e disse, dói? Vê ela arrumando assim, ela ainda nem foi. E aí a gente conversando e eles, você vai vir quantas vezes por mês ver a gente? Vocês vão morar longe? Vocês vão precisar de ajuda? E tenta ao máximo encaixá-los nessa história, porque eu sou muito família, né? E eu fico pensando, quando eu for, vou sentir saudade da casa do meu pai? A casa do meu pai tem tudo. Não preciso me preocupar com conta que ele paga. Se eu abro a geladeira, porque eu só abro a geladeira na casa de quem? Do meu pai. Das outras pessoas, eu não tenho essa liberdade. Por mais que alguém fale, pode abrir, você tipo, não é minha casa. Casa do meu pai não, eu posso abrir, posso olhar. Ei, meu filho, tá faltando coisa. Eu tenho uma liberdade, eu posso brincar, eu posso sorrir, posso chorar. Eu posso me sentir filha. Esquecer por um momento que eu tive preocupações. E eu falo, eu estou detestando essa vida de adulto. Quem ainda não cresceu, curta esse momento de ser pequeno. Porque quando a gente cresce, tem tanta responsabilidade. O irmão que está passando a lição falou, o mundo é atrativo e realmente ele é. A começar pelo cartão de crédito. É dívida depois de dívida. É rolo atrás de rolo. E às vezes eu olho, pai, acho que eu fiz algo errado. Ano passado, descobrimos que ele estava com um tumor. Estésia-neuroblastoma. É um tumor infantil, que raríssimo, entre crianças de 0 a 14 anos. Começa no nariz e vai para o fígado. Para um marmanjo de quase 50 anos, era impossível isso acontecer. O dele foi nariz e cérebro. E por um milagre, ele ainda está vivo. E agora conta o milagre que Deus fez na vida dele. Mas por um momento, imaginá-lo não ter, doeu.
Como seria a minha vida sem o meu pai? E quando ele voltou, era uma festa, era um cuidado, era um momento todo especial. E eu fico imaginando o filho pródigo. Ele tinha tudo. Estava tudo ao alcance dele. E por um mero momento ele, vou sair de casa. Aqui não é que não está suficiente. Mas eu acho que eu posso explorar mais opções. Ver outras coisas. E quando ele explorou, ele viu que não era tão assim as coisas. A magia que o mundo oferece é momentânea. Enquanto você tem status, está tudo certo. Mas quando acaba os status, começam as contas, as preocupações. Ele se compara a porcos, a nada. Mas ele ainda lembra, eu tenho um pai. E não é qualquer pai. Meu pai, ele tem muitos servos. A casa dele é enorme. Acho que ainda me resta um quartinho se eu pedir. E quando o pai vê o filho, sai correndo, larga tudo que tem. E vai abraçá-lo e fala, você é meu filho. Impossível você ficar num quartinho. Você é meu empregado, que é isso? A mesma coisa com você, meu querido, minha querida. Às vezes o mundo foi cruel. Machucou. Mas Deus está tão feliz. E de braços abertos para falar, meu filho, aqui. Eu te dou a proteção que você precisa. Eu te dou o carinho e o respeito que você merece. Você não é qualquer um a ser comparado a porco. Você é o príncipe. Você é a minha princesa. A única coisa que eu quero é o teu coração. E dar o coração é difícil. Dar o coração é um pouco amedrontador. Porque quando a gente dá o coração, envolvem sentimentos, envolvem dúvidas. Mas uma coisa que Deus, Ele mostra pra gente é que confiar vale a pena. Uma relação que tem confiança é uma relação saudável. E é isso que Ele tem com você, a confiança. Será? Eu fico pensando que Ele já não sabia que Adão e Eva iam pecar? Mas Ele mesmo assim confiou. Será que Ele não sabe que saindo daqui eu possa pecar? Você pode pecar? Mas mesmo assim Ele confia na gente. Ele confia que somos capazes de qualquer coisa buscá-lo. E podemos contar para Ele tudo. E que às vezes quando as palavras não vêm, as lágrimas, elas são também as palavras que Ele precisa ouvir. Moral dessas 3 histórias? O pai sempre está esperando para fazer festa quando alguém é achado. Pode ser alguém de fora, alguém que saiu e alguém que está aqui dentro. Não importa quem é ou qual história você esteja. Ele está feliz em te encontrar. Existe uma história de um piloto que avisou para a tripulação que eles iam entrar em uma leve turbulência. Mas de leve não era, não. E começou a ficar cheio de tremores o avião e as pessoas apavoradas. E daqui a pouco olham, tinha uma criança rindo. Toda sorridente, jogando. Menino, você não tem medo do que está acontecendo? Olha esse avião. E ele olhou, rindo. Ele, o piloto é meu pai, ele não vai deixar nada acontecer com a gente. E voltou a rir. Como está a confiança ao piloto deste avião? Será que alguns ainda têm medo de algumas turbulências? Ou dão risada? Vai passar. O meu pai que ele está pilotando.
Para finalizar, queria ler com vocês Isaías 46, 4. Isaías 46, 4. Que diz: Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda que até a cãs eu vos carregarei. Já tenho feito, eu levantarei, pois eu carregarei vocês e vos salvarei. É um dos meus versos favoritos, porque o Senhor diz: até a tua velhice. Não é até a tua infância, a tua mocidade, a tua vida adulta, até quando casar, não. Até a tua velhice, até o seu último respirar. Eu vou estar com você. Eu vou te levantar quando cair. E eu vou te carregar quando precisar do meu colo. Não saia daqui sem entender o quanto Deus te ama. O quanto Ele quer pegar você no colo quando se arrepende, quando está triste. E fazer uma festa quando há um arrependimento. Como eu disse, são 52 finais de semana. 366 dias. Não esqueçam de quem já saiu. E não esqueçam de quem está aqui dentro. Somos uma grande família. E família tem que estar unida. Às vezes podem ter algumas brigas, podem ter algumas coisas. Natural, convívio. Mas ainda assim, somos uma família. De um pai tão amoroso e carinhoso. Que ama fazer festa quando vocês estão presentes. Que nesse final de 10 dias de oração, você possa falar com as 5 pessoas que você orou. E mesmo que elas não estejam aqui na igreja, mande para elas que Deus ama. A cada uma. E que Ele sempre está pronto a carregar qualquer uma que precisar. Amém.